Olá! Estou eu aqui muito animada para continuar com você estudando sobre Elias. Sim, os 3 Elias que a Bíblia menciona. Nós já vimos nos vídeos anteriores, falamos somente a respeito do primeiro Elias, que foi o profeta Elias, aquele Elias que veio descrito em 1º e 2º Reis. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos a respeito do 2º Elias, que está descrito na Bíblia no Novo Testamento como o Elias que já veio. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, os versos 16 e 17. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos ver o que ela nos diz a respeito do profeta Elias. Diz assim a palavra do Senhor: Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E de quem que a Bíblia está falando nesses versos? Quem foi o Elias que já veio? Quem veio com espírito e poder de Elias e preparou o povo para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus? Eu acredito que você já saiba de quem eu estou falando, mas eu quero confirmar com você. A gente vai ler mais alguns versos da Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 17. Nós vamos ler os versos do 10 ao 13. Diz assim: Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Sim, João Batista é o Elias que já veio. João Batista, ele veio como um tipo de Elias e ele veio preparar o povo para receber Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, quando Jesus veio, ele veio a esse mundo, ele veio restaurar o caráter de Deus que Satanás havia. Jesus, ele veio a esse mundo restaurar a verdade de que Deus é amor. Porque Satanás, ele distorce o caráter de Deus desde a criação. Ele distorceu o caráter de Deus ali para Adão e Eva. Ele enganou Eva, fazendo com que Eva comesse do fruto proibido ali, falando que Deus disse que ela morreria se ela comesse o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Satanás disse: olha, você não vai morrer, então você pode provar, você só vai ser conhecedora como Deus do bem e do mal. E a gente viu que a partir daquele momento o pecado, a morte, a dor, o sofrimento, tudo veio fazer parte da humanidade. Então o caráter de Deus ali, ele foi corrompido por Satanás. A imagem do caráter de Deus, na verdade, né? Porque o caráter de Deus nunca muda, o caráter de Deus é perfeito. E Jesus veio mostrar esse caráter, Jesus veio revelar quem é Deus. Quer um exemplo? Quando a gente vai num culto fúnebre, né? A gente está lá e as pessoas geralmente consolam as outras pessoas que ali estão dizendo: não, mas Deus quis assim. Então, assim, Deus quis que fosse dessa forma, e não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás. Deus não quis que a morte fizesse parte do meio do seu povo. O Senhor nos criou para a eternidade. A gente sofre tanto quando perde um ente querido e o Senhor sofre junto com a gente. O Senhor sabe essa dor. Ele entregou o seu filho sem pecado
para morrer por cada um de nós. Então ele sabe esse sentimento de perda, ele sabe essa dor, esse sofrimento. E isso não fez parte do plano de Deus. O Senhor, quando ele criou a humanidade, foi para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. A morte não era para fazer parte da sua vida, mas o inimigo, por meio do pecado e do engano, ele fez com que a morte fizesse parte do meio do povo, né? O povo de Deus, todos os povos. Então, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E a partir desse momento, a morte fez parte. Então, e o que Jesus diz sobre isso? Jesus diz assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso está escrito em João 14:7. Então, se quem vê Jesus vê o Pai, Jesus ele veio a esse mundo e o que ele fez? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus trouxe paz, Jesus trouxe amor para as pessoas. Então, quando Jesus fazia isso, era Deus. Deus é paz, Deus é amor, Deus cura. Dizendo que Jesus, ele veio a esse mundo e ele veio com um propósito: restaurar, revelar o caráter de Deus. Jesus diz lá em João 14:7 que quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus foi a perfeita revelação de Deus aqui na terra. E o que a gente viu Jesus fazendo? Nós vimos Jesus curando, nós vimos enquanto Jesus curava era o Pai curando. Nós vimos Jesus libertando, então nós vimos o Pai libertando. Nós vimos Jesus enviando amor, nós vimos o Pai amando. Nós vimos Jesus salvando, então ali foi revelado o Pai que enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E isso tudo por amor. Jesus é amor, Deus é amor. Jesus é luz, Deus é luz. Deus ilumina. Então, nós temos que entender qual é o verdadeiro caráter de Deus. Não é o que o inimigo fala, não é o que as pessoas dizem. Deus não é um tirano, uma pessoa cruel como Satanás quer que as pessoas entendam. Não. Deus, ele é revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E a gente viu que Jesus veio aqui e só revelou coisas maravilhosas, coisas boas para as pessoas. E assim é o caráter do Pai. Tudo que ele quer para você é o melhor. É para sua proteção. É para o cuidado. É por amor. Então, a gente sabe ali que Jesus, mesmo sendo tudo isso que eu acabei de dizer, Jesus mesmo tendo todas essas virtudes, Jesus foi perseguido, principalmente pelo povo que dizia segui-lo. Então eu quero contar para vocês, lembrar um fato bíblico aqui a respeito dos fariseus. Os fariseus, certo dia, perseguiram Jesus. A gente sabe que ele perseguiu Jesus o tempo todo que ele estava aqui durante todo o seu ministério. E eles procuravam tirar a vida de Jesus. Mas um certo dia de sábado, os fariseus perseguiram a Jesus por Jesus fazer uma cura no sábado. E eles disseram, é lícito curar no sábado? Porque no sábado para eles era dia de não fazer nada. E o que a gente aprende com essa história? Jesus disse, sim, é lícito curar no sábado. Por um acaso, se uma ovelha de vocês se perderem, vocês vão abandoná-la? Vocês não vão atrás para resgatá-la? Então fazer o bem no sábado é algo maravilhoso, é algo bom de se fazer. Agora, engraçado, né? Porque não podia curar no sábado, mas podia planejar a morte de alguém. Porque a Bíblia diz que eles planejaram como tirar a vida de Jesus ali naquele dia. E essa história ela é muito linda. Aqui com a história de Elias a gente consegue agregar várias outras histórias que aconteceram nos tempos bíblicos. E eu vou explicar tudo para vocês detalhadamente para que vocês estejam aí aptos e conhecedores da palavra de Deus, para que vocês possam compartilhar essa verdade bíblica para todas as pessoas que vocês conhecerem. Então vamos lá. Nós sabemos ali que veio grande perseguição para Jesus. Então os fariseus, eles procuravam tirar a vida de Jesus, o perseguiram, e porque Jesus se entregou, eles conseguiram concretizar essa perseguição. Mas eles perseguiam Jesus e todo o seu povo. O povo de Deus era grandemente perseguido naquele tempo, por fazer o bem e por seguir a Jesus.
E ali quando a gente chega, que agora eu vou agregar uma outra história, mas que faz parte. Quando a gente chega ali no 3º século, no ano 313, um homem chamado Constantino, ele decretou a liberdade religiosa para os cristãos. E ele, como imperador de Roma, ele denominou-se como um cristão. Ali naquela época, Jesus, o povo de Deus, ele crescia muito, era uma multidão que seguia Jesus. Então o povo de Deus, ele estava em ascensão, em grande crescimento. E Constantino, como uma jogada política, ele decidiu, por ele ser um imperador respeitado, ele decidiu se denominar um cristão. Então, ali, Roma, naquela época, ela era cheia de ídolos. Era uma cidade pagã e idólatra. E o imperador, ele era mitraísta. Ariane, o que é mitraísta? Mitraísta era uma religião que imperava o mitraísmo. Eram adoradores de Mitra, o deus Sol. Mitra era o deus Sol. E eu vou falar para vocês aqui 2 características de Mitra. Os adoradores de Mitra, havia um dia para adoração. Eles designavam um dia para adoração. E esse dia para adoração era o domingo, o primeiro dia da semana. O dia do sol. Em inglês, como que se chama domingo? Sunday. Em alemão, domingo também se chama sol. Eu não vou pronunciar porque eu não sei falar. Não sei nem se o inglês eu falei corretamente. Mas serve aí para embasamento de vocês. E outra característica era que eles dedicavam um dia do nascimento do Deus. No vídeo anterior, nós vimos aí que se levantou, havia nos tempos de Jesus, um imperador chamado Constantino. E esse imperador fez no ano 313 um decreto de liberdade religiosa para os cristãos. E ele mesmo se denominou cristão, mas ele era um adorador do deus Mitra. Ele era um adorador mitraísta. E nós vimos ali algumas características de um adorador mitraísta. A primeira característica desse adorador era que ele tinha um dia reservado para adoração. E este dia era o domingo, o primeiro dia da semana. Era Sunday, era o dia do sol, era o domingo. Então nós vimos também a segunda característica desse seguidor do deus Mitra. Quem era? Ele dedicava um dia de um nascimento para adorar, para confraternizar no dia do nascimento desse deus Sol. E qual era o dia do nascimento desse deus? Corresponde a 25 de dezembro no nosso calendário. Então, a gente sabe que esse dia aí foi decretado como o dia do nascimento de Jesus, mas na verdade é o dia do nascimento de um deus pagão, um deus Mitra, o deus Sol. Então, eles continuavam pagãos, mas travestidos de cristãos. E assim, adorando aos deuses pagãos, eles corromperam a igreja de Deus. E corromperam, dizendo-se que estavam do lado de Jesus. Porque os seguidores de Jesus, como eu já disse, cresciam grandemente. Era uma multidão que todos os dias se convertia ao cristianismo. E era tão grande esse crescimento que, por uma jogada política, esse imperador Constantino, ele se denominou cristão, mesmo adorando a esses deuses pagãos, mesmo não se convertendo verdadeiramente ao cristianismo. Então, ele prometeu e ele fez uma união com a cruz e o deus Sol. O que ele fez? Ele promoveu a união do paganismo com Cristo. Aqui nasceu a igreja cristã em Roma. Gradativamente, as igrejas deixaram de adorar ao Senhor, guardaram o dia do Senhor, que é o dia descrito na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, no 4º mandamento, como dia de sábado. E eles começaram, então, por um decreto, no ano de 521, o próprio Constantino
Ver aqui como que essa história é rica e como que várias outras histórias fazem parte deste tempo. Então eu quero continuar falando com vocês aqui a respeito do imperador Constantino, como que foram mudados os tempos e as leis pela história por pessoas que tiveram poder político aqui nesse mundo, resolveram alterar aquilo que é bíblico, aquilo que é a palavra do Senhor. Então nós vamos lá. Nós acabamos de ver no vídeo anterior que no ano 521, o imperador Constantino, que havia se convertido superficialmente, se denominado cristão, ele fez um decreto. Nós já descobrimos que ele era adorador do deus Mitra, o deus Sol. Então, nós vimos que ele ali no ano 521, ele fez o seu primeiro decreto, que foi um decreto dominical, e ele alterou o dia de guarda do dia do Senhor, de sábado, que era o dia bíblico que está escrito pela palavra de Deus na tábua dos 10 mandamentos, o quarto mandamento, como dia de guarda de Deus desde a criação e durante todo o tempo, é o dia de sábado. Então ele fez essa alteração, porque ele era adorador do Deus Sol, ele fez essa alteração aí na lei, que a partir daquele momento deveria ser guardado o dia de domingo, porque ele era adorador do dia de domingo. Então ali várias pessoas colocaram algumas situações em cima, falaram que era porque Jesus tinha ressuscitado no dia de domingo. Então, mas o verdadeiro motivo era porque ele era adorador. Tanto que, biblicamente, não existe um versículo que fale de uma alteração do dia de sábado para o domingo como dia de guarda. O Senhor coloca do primeiro de Gênesis a Apocalipse como dia de sábado, sendo o único e verdadeiro dia de adoração, descrito biblicamente pelo Senhor nosso Deus. Então, ali a gente vê que o mundo cristão ele começou a seguir costumes e tradições pagãos que foram incluídos dentro da igreja. A gente tem um documento no Catecismo da Igreja Católica, existe uma crença 2174 que diz o seguinte: os meus irmãos católicos estão respaldados, porque esse documento respalda-os para uma guarda do dia de domingo. Diz assim o documento: reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia da semana, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia. Então, esse é um documento do Catecismo da Igreja Católica, número 2174. Esse documento diz por que eles guardam o dia de domingo. Então aqui cumpre-se a profecia de Daniel descrita no capítulo 7, no verso 25, onde o chifre pequeno mudou os tempos e as leis.